Então, hoje eu irei falar sobre Eduardo VI, né? Este é Eduardo VI. Este é Eduardo VI criança. E nesta imagem também vemos Eduardo VI. Este é o pai de Eduardo VI e esta é a mãe de Eduardo VI. Henrique VIII, né? Henrique VIII, aquele que tentou por 25 anos ter um filho macho e ele conseguiu ter um filho macho. Esta é a mãe de Eduardo VI, né? Jane Seymour, que morreu depois do parto. E é isso aí. A gente sabe que a Inglaterra, naquele período, era extremamente absolutista. Ela era radical, militarizada e era protestante, né? O pai de Eduardo VI, Henrique VIII, ele fundou a religião anglicana e a dinastia que governava naquele período era a dinastia Tudor. Os reis, eles governavam a mando de Deus. Como assim? O poder dos reis naquela época era justificado pelo direito divino dos reis. Então, o rei estava lá a mando de Deus. E o rei só poderia responder por seus atos somente a Deus. Bom, Eduardo VI, ele herdou o trono muito jovem, com apenas 9 anos de idade. E ele virou rei da França, da Irlanda e da Inglaterra. Ele foi o primeiro rei criado como protestante, né? Todos os outros foram católicos, né? Então ele foi o único protestante aí, anglicano. Foi batizado com 3 anos de idade, acredita? Ainda quando ele era muito jovem, ele foi mandado para Hampton Court. E aí ele iniciou sua educação, né? De inglês, de latim, de filosofia, de ciências liberais, um monte de coisa. E naquela época, o protestantismo estava reinando por toda a Europa, ou seja, ela estava se espalhando o protestantismo, sabe? As pessoas estavam deixando mais de ser católico e tal. Henrique VIII, pai de Eduardo VI, antes de morrer, né, deixou a sucessão do trono primeiramente para Eduardo e ele tinha outras filhas, né? Depois para Mary, né? E por último para Elizabeth. Ele deixou ordens para o Conselho Regencial para governar no lugar de Eduardo até ele atingir a maioridade. Então, o governo regencial, o Conselho Regencial, passou a governar no lugar de Eduardo até ele atingir a maioridade, porque ele era muito novo, então ele não podia assumir ainda. Mas, tipo, ele nunca atingiu a maioridade, Eduardo VI, porque ele era muito jovem, ele morreu jovem pra caramba. Como o Eduardo era protestante, ele odiava os papas e odiava a supremacia dos papas. Ele odiava como os papas coibiam os fiéis, entende? O conselho regencial estava governando o poder e tal. E aí, certo dia, Eduardo ele começou a tossir, né? Ele parecia um pouco magro, ele começou a vomitar sangue, um líquido preto e verde começou a sair, tipo, da boca dele e tal. E os médicos diagnosticaram ele com infecção pulmonar, que na época não tinha cura, sabe? Então, Eduardo, ele decidiu passar a sucessão do trono para alguém, né? Porque ele estava morrendo e tal. Só que tinha um grande problema. As pessoas que estavam fadadas a assumir o trono eram suas irmãs bastardas, Mary e Elizabeth. E tipo, a Mary, ela era católica e o Eduardo era protestante. Se Eduardo morresse, Mary assumisse o trono, todas as realizações que Eduardo fez
né, em relação ao protestantismo, iam ser, como é que eu posso dizer? Levados por água abaixo. Iriam todos para o ralo. Já Elizabeth era protestante, só que tinha um pequeno problema. Ela era muito comprometida com os princípios de legitimidade e legalidade. Como assim? Ela nunca concordaria em substituir a irmã dela, Mary, entende? Então, rapidamente, Eduardo pensa em uma solução. Ele coloca a sua prima, Lady Jane Grey, para ser a herdeira do trono e tal. A gente sabe que os protestantes, eles desaprovavam totalmente uma mulher assumir o governo, mas era a única escolha, pois só haviam sucessoras mulheres. Bom, Eduardo morre e Lady Jane Grey assume. Só que passa um tempo e Mary, né, que era a próxima a assumir o trono, a mando do rei Henrique VIII. Depois, essa mulher aqui, Lady Jane Grey, e Mary assumiu o trono. E essa foi a triste história de Eduardo.